Boa noite, tudo bem com você? Você que está aí online conosco, muito bem, nós estamos nesse maravilhoso domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, no domingo onde a obra foi completada, naquele domingo incrível, onde hoje nós celebramos como um dia especial. Então eu quero dizer para você, feliz Páscoa, feliz ressurreição, feliz celebração daquilo que Deus fez. Aí onde você está, tem algumas pessoas com você, provavelmente da sua família, amigos, colegas. Dê um feliz Páscoa para quem está aí do lado. Fala, feliz Páscoa, vamos celebrar, vamos celebrar. Se você ainda não jantou aquele jantar especial, quem sabe ainda dá tempo, amém? Graças a Deus. Muito bem. Bom, nesses dias nós temos feito uma pergunta que tem tudo a ver com a mensagem da ressurreição, e eu quero te mostrar isso. Preste bastante atenção aonde você estiver. Se você puder, pegue aí um copo de água, fique atento. Depois dessa palavra você vai também participar da Santa Ceia do Senhor. Então você também pode pegar aí um suco, preferencialmente de uva, e pães. Você pode pegar um pedaço de pão, não é? Se você não tiver, pega um biscoito de água e sal, pega alguma coisa que você possa comer, porque nós vamos celebrar daqui a pouco a Santa Ceia do Senhor juntos, ainda online, mas juntos. Nós estamos unidos no coração, unidos com a mesma mente, com a mesma visão, sobre o mesmo Espírito, e nós estamos unidos no Senhor Jesus. Ele é o Pai dessa família maravilhosa, a Igreja de Jesus, e dessa família incrível aqui, a Light, amém? Bom, Lucas capítulo 16, eu quero meditar com você nessa palavra, mas antes eu quero dizer que a obra da cruz foi algo incrível. Foi maravilhoso o que Jesus fez naquela cruz, sabe? Apesar de ser com base na dor, com base no que o Senhor sofreu, a obra da cruz é uma obra incrível, é uma obra de redenção, é uma obra abençoadora para a humanidade, é uma obra transformadora para a humanidade. Nós falamos tanto da ressurreição, mas tudo começou naquela cruz. Tudo começou naquela cruz, e você sabe que aquela cruz foi algo tão incrível, e eu acho que o diabo ficou pensando que Jesus ficaria morto. O diabo ficou celebrando aquela morte, o diabo ficou talvez alegre, pelo menos ele teve 2, 3 dias de alegria na sua vida, mas ele ficou alegre achando que estava assim, resolvido agora, aquele que seria o salvador da humanidade agora estava morto, aquele que era Deus encarnado, Deus homem agora estava morto. Deixa eu te contar uma história, vou aproveitar aqui e contar uma história para você, antes de começar essa palavra, mas conta-se que numa cidade do interior, um homem voltava do trabalho para casa à noite. Ele estava voltando do trabalho para casa, e todas as vezes que ele voltava de dia, ele cortava caminho por dentro do cemitério, todos os dias que ele voltava de dia. Só que esse dia ele voltou à noite. Ao invés de voltar de dia, ele voltou à noite do trabalho, e ele ficava sempre tentando não passar dentro do cemitério à noite, mas naquele dia ele estava com pressa, e ele então resolve passar dentro do cemitério, e ele está com muita pressa, ele começa a correr, passar dentro do cemitério correndo, e ali tinha um buraco de sepultura aberto, e ele não viu, e ele tropeçou e caiu dentro daquele buraco. 11 horas da noite, aquele homem cai dentro daquele buraco, e ele começa a tentar sair daquele buraco, tinha muitas covas ali abertas, ele começa a tentar sair daquele buraco, ele tenta de todo jeito, era um buraco de mais de 3 metros, e aí ele viu que ele não ia conseguir sair daquele buraco, então ele resolve ficar quietinho, e ele pensa assim, amanhã alguém vai passar por aqui, eu vou gritar, e essa pessoa vai me ajudar, e eu vou sair daqui. E nisso ele dá uma cochilada, passa meia hora, um outro homem também queria chegar rápido em casa, era um vizinho, morava perto da casa dele, mas queria chegar rápido em casa, e esse outro homem também resolveu passar dentro do cemitério. Eu vou cortar caminho, e ele está cortando caminho dentro do cemitério, quando de repente ele passa naquela parte onde tinha várias sepulturas abertas, aqueles buracos na terra, e ele passa perto daquele buraco que estava aquele homem, e tropeça e cai, e então ele desesperado começa a querer sair, não conseguia sair, e aquele primeiro homem que tinha caído também num outro buraco ao lado,
percebeu que ele estava passando pela mesma situação que ora ele passara. Então aquele homem pega e fala assim: ei, você não vai conseguir sair daí. Pensa só, aquela voz dizendo: você não vai conseguir sair daí. E sabe qual é o final dessa história? Depois de ouvir aquilo, ele saiu. Bastou 15 segundos, ele estava fora daquela cova. Mas sabe o que eu quero dizer com você, para você com essa história? Que o diabo também pensou que Jesus não ia sair de lá. O diabo achou que Jesus não sairia daquela sepultura, mas a verdade é que Jesus, depois de 3 dias, ele não só saiu daquela sepultura, mas ele saiu vivo. Ele não só saiu, mas continuou operando aqui, e agora está à direita do Pai. Você tem que acreditar. Veja, o diabo achou que Jesus ficaria lá dentro, mas Jesus saiu e ele está vivo, e continua operando nas nossas vidas, amém? Bom, mas falando dessa história um pouco para você agora na palavra de Deus, em Lucas 16, acompanhe comigo, Lucas 16, a partir do versículo 1, aliás, desculpa queridos, Marcos 16, capítulo 1, Marcos capítulo 16, versículo 1, diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Maria Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Daí está o nome de muitos bairros, cidades e apelidos, a história das 3 Marias. Versículo 2: no primeiro dia da semana, no domingo, bem cedo, ao nascer do sol, talvez por volta de 5, 6 horas da manhã, essas 3 mulheres se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Preste atenção um pouquinho, deixa eu dar uma breve resumida para você aqui nesses 3 versículos ainda. Pensa comigo, aquelas mulheres, elas esperam dar ali às 6 horas do sábado, e agora elas começam a preparar as especiarias. Elas compraram as melhores especiarias para ungir o corpo de Jesus, para ir lá no sepulcro, e elas se prepararam talvez até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, e agora no domingo, 5, 6 horas da manhã, elas saem com aquelas especiarias, aquelas 3 mulheres, e elas vão bem cedo para o sepulcro. O problema é que elas agora lembram, no caminho do sepulcro, elas lembram que aquela pedra era muito pesada. Segundo a história, aquela pedra ela era empurrada por 4 valentes. Tinha que ter no mínimo 4 homens muito fortes para empurrar aquela pedra. E aquelas mulheres agora, elas pensam: nós estamos só 3 mulheres, como vamos empurrar aquela pedra? E elas continuam caminhando rumo ao sepulcro, e perguntando umas às outras: o que acontecerá? Quem removerá a pedra? Como vamos fazer? E agora no próximo versículo, acompanhe comigo, diz assim: mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Aleluia. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas, ficaram com medo. Olha que história incrível. Agora deixa eu te contar. Por mais que esse texto continue aí na sua Bíblia, na minha também, e isso é algo correto, eu vou tentar te explicar, mas por mais que esse texto continue, nos escritos originais, essa parte para frente do versículo 7, foram retiradas dos evangelhos sinópticos e foram colocadas em Marcos. Isso não foi errado, é palavra de Deus, é escritura. Mas no original termina aí, a história termina aí, não no evangelho segundo Mateus, não no evangelho segundo Lucas, não nos outros evangelhos, mas no evangelho de Marcos, me parece ser o fim da história. Será que essa história vai acabar assim? Será que é o fim? Eu quero fazer um paralelo, porque nós temos pensado nos dias de hoje, será que é o fim?
Será que essa pandemia é o fim do fim? Será que nós estamos no início do fim? Será que nós estamos no fim? A pergunta que eu te faço é o título dessa mensagem de hoje: será que é o fim? Essas mulheres estavam se perguntando, os discípulos se perguntavam: será que é o fim? O sábado foi terrível, a sexta-feira sangrenta, será que é o fim? Sabe, eu não sei se já aconteceu com você, eu não gosto de assistir filmes que o final é triste, eu não gosto. E uma vez eu assisti um filme do Super-Homem, do Superman, e o final era triste, porque o Superman morria. E eu lembro que eu criei um trauma tão grande, que todas as vezes que saía um novo filme do Superman, eu perguntava para os meus amigos que já tinham assistido, se o final era triste, como aquele outro Superman. E eu perguntava: no final ele morre? No final ele morre como aquele outro Superman? Sabe, existem filmes que acabam com um final trágico, triste, o herói morre no final. O filme do Super-Homem, nesse que eu assisti, ele morria no final. E eu ficava assim: gente, como que pode um herói morrer no final? Eu não vou assistir filme assim mais não. Eu não gostava, eu achava isso ridículo, para te falar a verdade. Mas eu sempre então comecei a criar essa cultura de perguntar: peraí, mas o Super-Homem morre no final? E outro dia eu contei para minha mãe de um filme que a gente assistiu, e ela perguntou assim: o final é triste? Ela fez a mesma pergunta para mim. Sabe, eu sei que a gente quer escolher uma história de final feliz, mas preste atenção, aqui nesse texto, eu quero te chamar a atenção. Aqui nesse texto, havia uma pergunta no coração dessas mulheres. Elas perguntavam: será que esse é o fim? Na cabeça daqueles apóstolos, daqueles 11, porque um já tinha se matado, mas eles pensavam: será que acabou? Será que o que nós vivemos esses 3 anos com o mestre foi apenas uma experiência temporária? Foi apenas uma experiência eufórica e acabou? Foi uma alegria assim, de momento? Eles se perguntavam isso. Sabe, nós precisamos olhar para essa palavra nessa forma hoje. A pergunta que é o título dessa palavra é: será que é o fim? E sabe, essas mulheres, elas parecem que tinham alguma fé. Parece que elas tinham algo para ser manifesto. Enquanto os 11 discípulos estavam escondidos, amedrontados, com medo em suas casas, provavelmente, essas mulheres, elas estavam caminhando, elas estavam buscando especiarias para honrar o Senhor, elas estavam fazendo alguma coisa. E sabe, Hebreus 11 diz que a fé é a certeza, é a convicção daquilo que se espera, e é a prova das coisas que ainda não vemos. A fé, ela vem pelo ouvir. A fé, então, ela não está ligada à realidade que se vê hoje, mas à realidade que se espera amanhã. A fé, ela não nega a realidade. Era verdade, Jesus estava morto. Era alguma coisa assim, historicamente e de fato, Jesus ali, sexta-feira, tinha derramado o seu sangue, morrido. Não havia dúvidas. Mas a fé, ela não nega a realidade, mas ela crê na nova realidade que virá. Cristo realmente estava morto, e a verdadeira fé não é achar que o que está acontecendo não está acontecendo. E muita gente faz confusão com isso. A fé é eu não olhar para o que está acontecendo. Não, eu não vou olhar para o que está acontecendo, não. Não, aí eu me torno um negacionista. Eu não acredito no vírus, eu não acredito nessas mortes, é tudo mentira. E a gente começa a achar, então, de alguma forma, que a fé é negar os fatos, que a fé é negar o que está acontecendo. Mas, na verdade, a fé, ela atua a partir da realidade, a partir do que está acontecendo. A verdadeira fé não é fingir que não está vendo o que está acontecendo, mas a verdadeira fé é declarar aquilo que virá, é viver crendo no amanhã, apesar da realidade hoje. Então a fé, ela não é uma questão de visualizar, não é uma questão do que eu vejo hoje, mas é a convicção do que Deus fará amanhã. Então qual é o grande segredo? Se você quiser viver pela fé, você não pode negar a realidade hoje, mas você não pode ser governado por ela.
As pessoas de baixa fé, ou de quase nenhuma fé, ou de nenhuma fé, elas são governadas pela realidade, e aí está o problema. Nós precisamos ser guiados, governados pela fé. Por isso que a palavra de Deus diz que o justo viverá por fé. Ele não vai viver pautado no que está acontecendo e vendo, mas ele vai viver pautado no que ele ouve de Deus, no que ele enxerga no mundo espiritual, no que ele enxerga Deus fazendo lá na frente. Essa é a verdadeira fé, porque a fé, apesar da realidade exterior, ela muda a nossa realidade interior, e a gente pode enxergar uma nova realidade amanhã, amém? E qual era a atmosfera naquele momento? Eu estou contextualizando para você entender bem aonde eu vou chegar. Era uma realidade de frustração, um povo frustrado, discípulos frustrados, pessoas que andavam com Jesus frustradas, pessoas que foram curadas por Jesus decepcionadas, pessoas ali de alguma forma frustradas, e aquelas mulheres provavelmente também estavam. Era uma realidade, uma atmosfera de medo, eles estavam com medo, os discípulos estavam com medo, claramente. Cadê os discípulos? Aonde estão? Era uma atmosfera de incredulidade, tanto que lá em Mateus e também em Lucas, fala que Jesus, ele tratou a incredulidade dos discípulos. Ele tratou a incredulidade deles, porque eles estavam assim: será que ele vai ressuscitar mesmo? Será que o que vivemos não foi uma mera experiência? Será que o que nós vivemos não foi só temporário? E era essa a pergunta da incredulidade no coração deles. Qual a pergunta da incredulidade que pode estar habitando no seu coração nesses dias? Olha como a vida é. Pedro, na quarta ou na quinta-feira atrás, estava desembanhando sua espada. Eu vou defender o mestre. Pedro estava dizendo: quem vai vir contra nós? Pedro queria cortar a orelha de um, queria enfiar a espada na barriga do outro. Ele estava lá querendo defender a causa, falando alto, falando em voz boa, defendendo o mestre. Mas agora, aonde estava Pedro? Aonde estava? O resultado é que 3 dias depois, no sábado, Jesus está morto. E aonde estava Pedro? Aquele homem cheio de força, agora não tinha nem força para ir até aquele túmulo. Aquele homem da força, ele agora não tinha nem força para sair de casa, nem força para comprar especiarias, como aquelas mulheres. Aquelas mulheres, apesar da dor no coração, elas estavam entregando o melhor que elas tinham. Apesar da dor, da tristeza, apesar da situação não negada, apesar da realidade, aquelas mulheres estavam fazendo a coisa certa. Elas foram buscar especiarias, elas compraram as melhores, elas queriam entregar algo a Deus. Elas estavam assim muito convictas de que Jesus era Deus, mesmo ainda sem entender tudo, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Elas sabiam que algo melhor iria acontecer. Elas compraram as especiarias, elas foram para aquele túmulo ungir o corpo de Jesus. Mas aonde está Pedro? Cadê a sua espada? Você já reparou que às vezes tem pessoas assim que gritam bastante, que tem uma voz altiva, mas na hora que você precisa da sua lealdade, elas não aparecem. Às vezes as pessoas mais barulhentas nem sempre são as mais leais. Cadê Pedro? Cadê os 11? Mas aquelas mulheres, elas falaram: nós temos que fazer algo a Deus. E parece que elas têm uma espécie de assim parece, na minha impressão, elas têm uma espécie de, assim, uma acusação, assim, elas têm uma espécie de indireta aos discípulos, porque elas estão andando ali, e elas tinham comprado as melhores especiarias sozinhas, as 3 mulheres, as 3 Marias, e agora elas estão andando, e elas ali, uma delas faz a primeira pergunta, fala: mas como rolaremos a pedra? Talvez a outra disse, a Bíblia não mostra, eu que estou falando, mas talvez a outra disse: quem dera os 11 discípulos tivessem conosco. Quem dera Pedro, Tiago e João, juntava nós 6, empurrava aquela pedra. Mas eles não estão lá. Eles estão em casa, frustrados, olhando para a realidade, olhando para o caos, olhando para a desesperança, dando corda à morte, dando corda à situação do sábado, dando corda à voz do inimigo, dando corda a uma aparente vitória do inimigo, mas eles estão parados. Será que é o fim? Sabe, queridos, a fé, ela exige de nós vulnerabilidade nos momentos difíceis.
Nos momentos difíceis é onde nós não podemos enrijecer, endurecer, racionalizar. É justamente nos momentos difíceis, como a sexta-feira, o sábado ali, naquele contexto, é que é o momento em que nós precisamos se soltar. Nós precisamos nos tornar pessoas mais vulneráveis. Se a gente quiser grandes conquistas pela fé, se a gente quiser grandes coisas pela fé, nós não podemos ser pessoas rígidas nesse aspecto. Nós precisamos se soltar nas mãos do Senhor. Nós precisamos ter vulnerabilidade para o que Deus quer fazer. A fé, ela é poderosa, mas de certa forma ela atua numa fraqueza nossa como homens. Ela atua nas nossas impossibilidades, ela atua justamente no momento que a gente olha para a realidade, para os números, para a história, para o que está acontecendo, e a gente não vê saída. Quando Pedro viu aquela situação toda, provavelmente ele olhou para dentro de si, e eu não julgo Pedro por isso, mas eu entendo de certa forma, mas ele era menino, ele ainda não era um homem maduro na fé. Ele ainda era um homem como Jonas, naquela época que foi pregar. Jonas, ao invés de ir rumo ao seu propósito, ele agora desiste e vai para o outro lado. E Pedro estava mais ou menos assim, ele estava pensando como voltar a pescar, como voltar àquela empresa de pesca. Eu preciso reativar meu CNPJ, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou chamar Tiago e João para recomeçar comigo, porque a história acabou. É o fim, mas aquelas 3 mulheres estão a todo vapor a caminho do túmulo, porque talvez elas estavam pensando, pode não ser o fim. Elas ficaram a noite inteira se preparando, e como vamos remover a pedra? Querido, preste atenção, elas estavam mais ou menos pensando assim, nós não podemos fazer o que temos que fazer para fazer o que precisamos fazer. Entendeu? Se elas não removessem aquela pedra, como elas iam fazer? Então elas pensam, nós não podemos fazer o que temos que fazer para fazer o que precisamos fazer. Anote aí. Você já se sentiu assim em algum momento? Quando você não tem possibilidades, quando se Deus não intervir, quando se Deus não fizer algo, quando se a pedra não for rolada, não for removida, nada acontecerá. Talvez você já passou um momento de dificuldade, por exemplo, talvez você já passou um momento de depressão, talvez você já passou um momento de necessidade de cura em áreas específicas da sua vida, talvez é algo ligado à sua genética, à sua emocionalidade, talvez é algo ligado à sua altivez, talvez é algo ligado a um pecado que você está lutando, mas você está vendo que se Deus não vier com uma intervenção na sua vida, você não vai conseguir vencer. Pode ser um estado emocional difícil, pode ser uma fé muito fraca. O que você precisa que seja feito e que você não pode fazer? Mas eu tenho uma boa notícia para você nesse domingo de Páscoa. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus vai remover as pedras que forem necessárias para você fazer o que tem que fazer. Deus vai remover as pedras das suas emoções, Deus vai remover as pedras da sua tristeza, Deus vai remover as pedras da sua necessidade, Deus vai remover as pedras se você está doente, Deus vai remover as pedras para que milagres sejam vividos e contemplados na sua vida, na sua história, na sua casa. Deus vai remover a pedra que tem que ser removida. E eu quero começar a responder nessa pergunta: será que é o fim? Eu quero dizer para você, não é o fim. A gente olha para essa história e a gente vê que aqueles corações pensavam, é o fim, acabou, é o fim, pandemia, é o fim, problemas sociais, é o fim, problemas políticos, é o fim, eu não fui vacinado, é o fim, a minha casa tem desempregados, é o fim, eu estou de Covid. Não é o fim. Eu quero dizer para você que não é o fim, é só, quem sabe, o começo. Olhando para essa história novamente, preste atenção, olhando para essa história novamente, eu quero dizer para você por que não é o fim. Enquanto nós estamos sem saber o que fazer, para fazer o que temos que fazer, Deus já está fazendo algo por nós. Preste atenção nisso. Enquanto nós estamos sem saber o que fazer para fazer o que temos que fazer, Deus já está fazendo algo por nós. Eu vou te mostrar. Não é o fim, por causa disso que eu vou falar agora. Preste atenção. Deus, enquanto elas caminhavam para lá com as especiarias, enquanto aquelas 3 mulheres caminhavam para o sepulcro, Deus já estava fazendo o que tinha que ser feito. Deixa eu abrir um parênteses.
Você lembra de Moisés? Enquanto Moisés saía com aqueles milhões de judeus do Egito, enquanto Moisés saía com aquelas milhares de famílias, talvez até milhões, enquanto Moisés saía com o povo do Egito, Deus, a Bíblia diz que Deus já estava preparando o coração de Faraó para mandar todo o exército do Egito atrás deles. E agora eles chegam no Mar Vermelho, e a Bíblia diz que enquanto Moisés estava levantando o seu cajado, o vento já estava soprando do lado de lá, e o mar já vinha se abrindo para eles passarem. Então Deus, da sua poderosa soberania, Ele já estava fazendo o que nós não podíamos fazer e queríamos fazer. E aí você conhece a história. Aquele exército, o povo de Deus passou naquele mar vermelho aberto, atravessou, e o exército de Faraó, que Deus moveu para que viesse atrás do povo, agora estava sendo engolido por aquelas águas, e a Bíblia diz que nenhum sobreviveu. Essas mulheres, elas deram um passo de fé, enquanto os outros discípulos, apóstolos e etc. estavam escondidos, com medo, frustrados. Essas mulheres, elas estavam perguntando: o que temos que fazer? Sabe, o momento não é de ficarmos constrangidos, frustrados, deprimidos para baixo. O momento talvez agora é de perguntarmos: o que podemos fazer? Quando um homem e uma mulher começam a se interessar, o que podemos fazer? Deus começa a fazer, Ele já está fazendo. Quem tem fé precisa aprender a dar passos de fé. O que determina a grandeza da sua fé não é o que você pensa, mas é o que você está disposto a fazer pela fé. É o passo que você está disposto a dar em relação ao que você crê. Portanto, saia da cama, saia da inércia, saia talvez desse site que você olha toda hora e atualiza o número de mortos. Deixa a frustração para trás, deixa o medo, deixa a angústia, deixa a incredulidade. Pode dar um passo de fé hoje, essa semana, você pode, porque não é o fim. Será que é o fim? Não é o fim. Mas eu quero atentar ao texto um pouquinho mais, preste atenção. Não é o fim por quê? Porque Jesus estava adiante deles. Não é o fim porque Deus já estava fazendo. Essa história é um tanto quanto incrível. E às vezes nós olhamos e achamos que as coisas estão no fim. Abraão, ele teve uma dificuldade tremenda de ter aquele filho. E quando vem Isaac, ele estava na sua adolescência, e agora Isaac então, no ponto de se tornar um homem ali, vamos dizer, com um grande testemunho, e agora Deus vira para Abraão, isso está em Gênesis 22, e coloca Abraão à prova. A Bíblia diz que Deus provou Abraão, e ele diz: pegue o seu filho único, pegue Isaac, o filho que você ama, e vá para a região do Moreá, sacrifique-o em holocausto a mim. Olha o pedido de Deus para Abraão, gente. E essa história é tão incrível, ela tem muito a ver com a ressurreição. Até os dias ali são os mesmos, porque a história diz em Gênesis 22, que eles demoraram 3 dias para chegar ao sacrifício. 3 dias. No terceiro dia de viagem, eles chegam naquele lugar. Tem um sentido. A Bíblia faz questão de dizer que eram 3 dias. E agora Isaac, aquele adolescente, ele chega para o seu pai, e ele fala: pai, tudo bem? A lenha está aqui, eu já entendi, pai, a lenha está aqui, a brasa está aqui, está tudo aqui, pai, mas a minha pergunta, pai, para você é: aonde está o cordeiro? Aonde está o sacrifício? E a resposta de Abraão é: Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Preste atenção, Jesus está adiante, Jesus está à frente, não é o fim, Ele está à frente. Abraão entendeu, Isaac não tinha entendido. Isaac está perguntando: mas o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Mas Abraão já tinha entendido, porque a Bíblia diz que Abraão sabia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac, porque Abraão era um homem maduro, e homens maduros entendem que Deus, que Jesus vai adiante, que enquanto nós estamos tentando fazer, Ele já fez. Essas mulheres, elas tinham uma história, gente, uma história de libertação.
eram mulheres gratas. Por exemplo, Maria Madalena era irmã de Lázaro. Jesus tinha ressuscitado o seu irmão. Essas mulheres, elas tinham uma conexão de alguma forma especial com Deus. Elas foram adorar, elas foram agradecer. Sabe, eu quero dizer para você que é o tempo de você e eu agradecermos. Você já agradeceu Jesus nessa Páscoa? Você já agradeceu a Jesus? Não é o fim, porque Jesus está diante de nós. A palavra de Deus diz nesse texto que, depois você vai ver que a palavra de Deus diz que Jesus, que o anjo virou, aquele anjo virou para as mulheres e falou assim: fale para os discípulos e para Pedro, que Jesus vai adiante deles para a Galileia. Jesus sempre está adiante. Sabe, enquanto você se prepara para o futuro, enquanto você se prepara certamente para o que Deus tem para a sua vida, Ele já construiu as pontes que você vai precisar passar para chegar aonde Ele quer te levar. Quando aquelas mulheres chegaram lá, o problema delas era a pedra. E a Bíblia diz que elas chegaram lá e a pedra estava removida. A pedra já tinha sido removida. Mas é incrível porque tinha um anjo sentado. A Bíblia diz que tinha um jovem vestido de branco. Ele estava sentado e elas ficaram um pouco com medo. Era o anjo que removeu a pedra. Portanto, eu quero terminar esse ponto dizendo que nós precisamos superar a ideia, nós precisamos superar a ideia, superar a mensagem de pensar só no que nós temos que fazer. Deus falou muito comigo nesse ponto. O que Deus queria mostrar para essas mulheres, que apesar do coração delas estarem reto, apesar do coração delas, assim, estar conectado a Deus, oferecendo as coisas, caminhando, o que elas mais precisavam é confiar que Jesus já estava lá antes delas, que Jesus já tinha feito antes delas, que Jesus já tinha ressuscitado de manhã, que o anjo já tinha arrastado aquela pedra. Sabe, eu acredito que podem ter coisas na sua vida que você pensa assim, é o fim. Daqui eu não passo, é o meu limite. Talvez você pense assim, esse negócio não vai sair da minha vida, essa situação não vai se apartar de mim. Talvez seja uma situação com seus pais, talvez seja uma situação com seus filhos, talvez seja uma situação profissional, talvez seja uma situação interior. Eu não sei o que significa para você, mas eu quero dizer que às vezes você vai pensar que esse é o limite, que não há mais espaço, mas eu quero dizer, eu acredito que até hoje, que ainda hoje, as pedras podem rolar. As pedras podem rolar, portanto, não é o fim. Deus removerá essa pedra para você enxergar o milagre. Segunda coisa, não é o fim. Não é o fim, porque Ele trabalha por nós. É uma conexão com esse primeiro ponto, mas em Salmos 127 diz que é em vão edificarmos a casa sozinho. É em vão vigiarmos uma cidade sozinho. O que Deus estava dizendo é que tudo que nós fazemos é bom, nós podemos fazer, nós temos que fazer, mas que sozinhos nós não vamos conseguir. A ressurreição aponta para isso. A obra da cruz, ela aponta para isso. As mulheres chegam naquele túmulo, mas não tinha como rolarem a pedra sozinhas. Mas enquanto elas achavam que teriam que trabalhar sozinhas, Deus estava trabalhando com elas. Elas estavam levando as especiarias, mas Deus estava trabalhando. Elas estavam caminhando até lá, e Deus trabalhando para tirar a pedra. Sabe, incrível essa história, que me encanta muito, porque elas estavam oferecendo algo a Deus e caminhando. Deixa eu dar um destaque para você. Se tem duas coisas que remetem a uma vida de fé, é a entrega da sua vida a Deus, das suas especiarias. Quando uma pessoa é generosa com Deus, quando uma pessoa entrega da força do seu trabalho a Deus, quando a pessoa materializa aquilo que está no seu coração a Deus, isso é um sinal de fé. Outra coisa, a Bíblia diz que enquanto os discípulos estavam parados, essas mulheres estavam caminhando.
Por isso que o privilégio foi delas. Por isso que elas que tiveram o privilégio não só de serem visitadas por um anjo ali, mas de verem aquele túmulo vazio pela primeira vez, como a primeira vista. Por isso que essas mulheres tiveram esse grande privilégio, porque essas mulheres, elas tinham a cultura de generosidade, elas tinham a cultura de oferecer algo a Deus, e elas também não pararam de caminhar. Portanto, eu quero dizer para você com muito carinho que Deus trabalha, mas principalmente a favor daqueles que não param de caminhar. Não se atreva a parar de caminhar. Não se atreva nos sábados, nas sextas-feiras da sua vida. Não se atreva nos momentos difíceis a parar de caminhar. Deus não quer você parado. Deus não quer que você pare de caminhar. Não se atreva a voltar à velha vida. Voltar à sexta-feira talvez é voltar à velha vida. Parar de caminhar é talvez ficar paralisado no medo, paralisado na incredulidade, paralisado nas frustrações. Não, isso não é de Deus para a sua vida, não é de Deus para as nossas vidas. Porque enquanto você pode até estar um pouco preocupado, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Você acha mesmo que Deus ia deixar essas mulheres chegarem lá e aquela pedra está lá no caminho? Eu não acredito nisso. Deus está pronto em colocar os seus anjos para nos servir, para nos guardar e para nos proteger. Eu fiquei pensando esses dias, como que Deus tem protegido a nossa igreja? Nós vivemos um ano agora, mais ou menos um ano dessa pandemia. Mais de talvez 100 ou talvez quase 200 irmãos já tiveram essa chata experiência de ter Covid. Para uns foi mais fácil, para uns foi menos difícil, mas para outros foi algo tão difícil. Mas é incrível como Deus nos guardou, é incrível como Deus nos protegeu, é incrível como Deus agiu a nosso favor nesses dias. É incrível como o Senhor nos abençoou, nos fortaleceu. Num momento como esse, a igreja evoluindo, crescendo, pessoas sendo salvas, batizadas. Num momento como esse, pessoas sendo libertas, voltando para Cristo. Pode ser que esse domingo seja o seu dia de enxergar como Deus está pronto para trabalhar ao seu favor. Talvez esse domingo seja o seu dia de enxergar como Deus, Ele vai dar respostas, como foi ministrado ontem no Rota, Ele vai dar uma reação do céu à sua ação. Essas mulheres, elas tiveram uma ação, essas mulheres saíram de casa, elas não ficaram tomadas pelo medo, elas não ficaram tomadas pelas frustrações dos seus dias, mas elas avançaram porque elas sabiam que o domingo estava chegando, era o dia da ressurreição, era o dia de completar a bênção de Deus, era o dia da realização de algo grande, que mudaria não só a vida delas, mas a vida da humanidade. Portanto, eu quero dizer, não é o fim. E num filme, quando a história ruim, quando o final de um filme é a história ruim, infelizmente a gente não pode fazer muita coisa, porque isso depende do diretor do filme. Mas esse filme aqui, o diretor é o próprio Deus. Quem é o diretor do filme da sua vida? Quem é o diretor do filme da sua vida? Quem é aquele que está trabalhando no filme da sua vida? Porque o final da sua vida, o final do filme, depende de quem é o diretor. E na sua história então, na sua caminhada, quem tem sido o diretor? Portanto, eu quero dizer para você, não é o fim. Não é o fim. Veja comigo versículos 6 e 7 dessa história. Diz assim, Marcos 16, 6 e 7. Diz assim: não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, Ele não está aqui. Vejam o lugar onde haviam colocado. Ele aponta para aquelas mulheres enxergarem aquele túmulo vazio. Agora vão, digam aos seus discípulos, aliás, digam aos discípulos dele, o anjo estava falando, e a Pedro, olha que interessante. Vão, digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Gente, olha que incrível.
digam aos discípulos dele, o anjo dizendo para as mulheres, para as 3 Marias, digam aos discípulos deles e a Pedro. Você já parou para pensar, por que ele está dizendo aos discípulos e a Pedro? Não bastaria dizer aos discípulos? Não bastaria o anjo do Senhor dizer aos discípulos? Mas sabe o que acontece? Os anjos do Senhor são mensageiros fiéis do Senhor. Os anjos do Senhor, quando precisam liberar uma mensagem, eles vão dar os detalhes. Se for necessário um detalhe, ele vai dar o detalhe. Você sabe que quando o anjo aparecia na Bíblia, às vezes dava um endereço de um lugar, com rua e número. Esse anjo tinha recebido uma mensagem de Jesus. Jesus, ao ressuscitar, e esse anjo assistiu tudo. Jesus, ao ressuscitar ali, Jesus disse: olha, eu já estou indo adiante deles, porque eu estou à frente. As mulheres estão chegando. Quando elas chegarem, Jesus falando para ele, quando elas chegarem, ô anjo, por favor, fale para elas, avisarem aos meus discípulos e a Pedro, que me encontrem na Galileia, porque eu vou adiante deles. A pergunta que tomou o meu coração aqui é: por que a Pedro? Por que ele falou os 10 discípulos e Pedro? Sabe de uma coisa, preste atenção. Jesus destaca o nome de Pedro. Jesus dá um destaque no nome de Pedro, porque para Pedro a história tinha acabado. Pedro tinha sido advertido por ele: você vai me negar 3 vezes. E ele negou Jesus por 3 vezes. Para Pedro a história estava acabada. Para Pedro era o fim da história e principalmente da sua história. Mas agora Jesus está dizendo: chame os meus discípulos e chame Pedro. Pedro, a história não acabou no sepulcro. Pedro, na verdade, ela só está começando. Vamos, Pedro, vamos, você precisa voltar a trabalhar. Jesus é algo incrível. Olha o lugar que Jesus escolheu para realizar a obra no dia da sua ressurreição. Olha o lugar que Jesus escolheu. Jesus escolhe a Galileia. Gente, o lugar onde ele estava, ali naquele cemitério, no sepulcro ali, era um lugar ali em Jerusalém, muito próximo do Calvário. Era um lugar muito próximo ao lugar de morte. Calvário significa caveira, Gólgota, caveira. Era um lugar de morte, era um lugar complicado. Mas Jesus fala: não é aqui não, aqui não é o nosso lugar. Eu não só ressuscitei, mas nós vamos para bem longe daqui. Eu quero vocês lá na Galileia. Galileia é o lugar onde tudo começou. Galileia era o lugar onde ele chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João. Galileia era o lugar onde eles foram chamados, não só para serem cristãos, mas para cumprirem um ministério apostólico. Galileia era o lugar onde os principais milagres de Jesus foram feitos. Galileia era um lugar de novidade, de vida nova, de restauração. Galileia era um lugar de pouca religiosidade, porque eles tinham uma positiva simplicidade de adoração. Galileia era o lugar onde Jesus escolheu agora para recomeçar. Portanto, a mensagem de Jesus era o seguinte: não é o fim, pelo contrário, agora sim é o começo de tudo. Galileia é o lugar de começos, é o lugar de unção, é o lugar de delegar autoridade. Galileia é o lugar de eu entregar uma missão para vocês. Galileia é o lugar onde eu vou ativar vocês, reativar vocês. Porque para Deus, para Jesus não era o fim. Para Jesus não era o fim. Agora a pergunta ainda, voltando um pouco: por que Jesus fez questão de mencionar o nome de Pedro? Sabe por quê? Porque não era o fim para aqueles que pecaram. Não era o fim para aqueles que tinham negado Jesus em algum momento da sua vida. Portanto, esse último ponto não é o fim, porque Ele nos amou como pecadores. Não é o fim para a humanidade em pecado. Aquele que mais tinha decepcionado Jesus,
há poucos dias, aquele que mais tinha decepcionado Jesus, aquele que decepcionou Jesus profundamente, foi o que Jesus escolheu chamar pelo nome. Isso fala de como o domingo, isso fala de como a ressurreição tem poder de redenção e de restauração. E hoje eu quero abrir para uma grande oportunidade para a sua vida. Dizer que não é o fim. Isso nos dá esperança, gente. Isso mostra o coração de Deus. A voz daquele anjo replicava. A voz daquele anjo só replicava a mensagem do próprio Deus. Jesus tinha falado para aquele anjo desse jeito: peça aos meus discípulos e a Pedro. Eu já vi teólogo falando que ele falou que era e a Pedro porque Pedro não era mais um discípulo, que ele tinha negado a Jesus, mas não era isso não. Jesus estava destacando Pedro, porque era aquele que precisava ser chamado pelo nome. Era aquele que precisava de uma voz de redenção, de restauração. Em outras palavras, Jesus estava falando: Pedro, volta. Em outras palavras, Jesus estava falando: eu estou ressuscitando por você, Pedro. Em outras palavras, Jesus estava falando: Pedro, você individualmente é alguém muito importante para mim. Jesus estava falando, em outras palavras: cada um tem o seu valor no meu coração. Mesmo aqueles que me negaram, mesmo aqueles que um dia me abandonaram, mesmo aqueles que um dia pecaram contra mim, mesmo aqueles que um dia foram mau caráter, mesmo aqueles que um dia me desobedeceram, mesmo aqueles que um dia não deram ouvido à minha voz, mesmo qualquer um dos homens, eles podem se achegar a mim, porque eu o chamarei pelo nome. É isso que Jesus estava querendo dizer. Então hoje eu quero dizer para todos vocês que estão em casa, todos vocês, talvez você está desconectado com Deus, pouco ou muito. Talvez você está assim longe de Deus. Talvez você nunca esteve perto de Deus. Mas eu quero dizer que Deus está aí, através de Jesus, te chamando pelo nome. Ele está dizendo: filho, o seu nome, e dizendo: eu quero te encontrar na Galileia. A Galileia é o lugar de novos começos. Eu quero começar na sua vida. Ele estava falando de um novo nascimento. Ele estava falando de começar a história de novo. Tanto que a história de Pedro, Tiago e João muito bem começa num ambiente de pescaria. E agora, quando Jesus os encontra na Galileia, Jesus provavelmente os encontra pescando. Jesus provavelmente os encontra no ambiente da pescaria de novo. E Jesus fala: é assim, então novamente eu vou dar uma lição para vocês. Peguem mesmo, pesquem. A Bíblia diz que Jesus fez ali um café da manhã para eles. Jesus estava ali fazendo um peixinho. Eles não reconheceram que era Jesus, e eles estavam ali no domingo de manhã tentando pescar, e Jesus chega lá, faz um peixinho, começa a assar um peixe, e agora Jesus fala: lança a rede ali, ó. É muito igual, é na Galileia, é no lugar que Deus está chamando você para voltar. Portanto, presta atenção nisso. Jesus os leva de novo ao lugar onde tudo começou, para começar tudo de novo. Portanto, eu quero dizer para você com muito carinho: não é o fim. Não é o fim. Não deixe o diabo colocar no seu coração que acabou. Na verdade, pode ser que tudo só começou. Não é o fim. Gente, vamos para Galileia. Lá vocês vão encontrar o amado. Lá vocês encontrarão com Ele. Ele quer que seja lá, porque a história de vocês aparentemente tinha terminado, mas na verdade só está começando. Mal Pedro sabia que daqui a 7 semanas, 6 a 7 semanas, né? Mais ou menos 7 semanas. Mal Pedro sabia que daqui a 7 semanas no Pentecoste, Pedro estaria pregando para milhares de pessoas, e milhares delas estariam se convertendo a Cristo e sendo batizadas. Mal ele sabia que daqui a poucos dias o Espírito Santo estava descendo poderosamente sobre eles. Eles estavam sendo cheios do Espírito Santo, estavam nutridos de poder para fazer coisas grandes. Então eu quero dizer para você que é isso que Deus tem para você, e a história não está terminando, não
é o fim, é o começo. O que Deus te chamou para fazer não acabou. A salvação que Deus está te chamando é hoje. É o dia da sua salvação. É o dia de você lembrar que o domingo de Páscoa é um dia especial, mas todo dia é tão assim da redenção. Mas hoje de forma muito especial. É um domingo que Deus está falando para você. Eu paguei o preço. Eu fiz o trabalho. Eu fui à frente, eu preparei esse dia, 4 de abril, para você dizer sim para mim. Está tudo pronto, só falta você dizer. Talvez você esteja com medo, talvez você está triste, abatido, frustrado com alguém, frustrado com um familiar, frustrado com um irmão, frustrado com uma pessoa no trabalho. Sabe, o Senhor Jesus disse, deixa a frustração de lado, faz a sua especiaria, vem para mim, caminha rumo a mim, porque ao invés de você encontrar um túmulo, você vai encontrar um anjo que vai te levar a entender o que eu fiz. O que Deus está preparando é a partir da ressurreição. E eu quero dizer, a sua história não vai terminar em fracasso, porque Deus decidiu reconstruí-la na cruz e na ressurreição. Cruz e ressurreição é restauração, é redenção, é reconstrução de história. Tem muita graça de Deus aqui, eu queria que você estivesse aqui. Alguns na Bíblia romperam com o medo do fim. A Bíblia diz que uma mulher chegou para Jesus e Jesus deu não. Ela queria a cura da sua filha e Jesus disse não. Mas aquela mulher, ela não aceitou que aquilo seria o fim. Ela falou, eu quero Deus como diretor da minha história, da história da minha filha. E quando Deus é o diretor desse filme, esse filme tem um final diferente. Aquela mulher insistiu com Jesus, falou, Jesus, não pode ser o fim, eu insisto, cura a minha filha. E Jesus disse novamente, não. Mas aquela mulher insistiu de novo, ela falou que seja o diretor da minha história. E agora Jesus disse, sim, pode ir, a tua fé mudou o final da sua história. A nossa fé muda o final da nossa história. Não é o fim. Eu lembro de Jairo, você lembra de Jairo? Jairo chega a Jesus, eu preciso que o Senhor ressuscite, eu preciso que o Senhor cure a minha filha. E Jesus para atender a outra situação emergencial, e agora a filha de Jairo morre, e quando a filha de Jairo morre, eu acho que ele pensou, é o fim, como Pedro, como os 10 discípulos, como os 10 demais discípulos, é o fim. Só que Jesus entra nessa história, Jesus se torna o diretor desse filme, e a Bíblia diz que Jesus vai para a casa de Jairo, e quando chega lá, o que aconteceu? Ela estava morta, mas o poder da ressurreição, ele tira o final trágico da história e transforma num final glorioso. O poder da ressurreição transforma uma história trágica num final glorioso, numa história gloriosa. Jesus chega naquela casa e ressuscita aquela menina. Eu quero dizer para você, não é o fim. O seu medo não é o fim, a sua frustração não é o fim, a sua luta não é o fim, essa Páscoa pandêmica não é o fim. Lembra os discípulos de Jesus naquele barco, aquela tempestade terrível, e agora eles acharam que era o fim, eles falaram, nós vamos morrer, nós não temos força mais para remar, o vento está forte, a coisa está difícil. E eles estavam de certa forma com um pouco de medo, mas a Bíblia diz que o vento era fortíssimo, e para piorar Jesus aparece, e parecia um fantasma, aí eles falaram, agora acabou mesmo. Mas não era o fim, na verdade estava chegando o poder da ressurreição, e aonde entra o poder da ressurreição, o final da história é mudado. O Senhor conhece as suas lutas, as suas frustrações, o Senhor conhece as suas decepções,
O Senhor conhece os seus medos. O Senhor conhece as suas doenças. Seja da alma, das emoções, ou seja físicas. O Senhor conhece, Ele sabe o que você precisa. O Senhor conhece os seus pecados. O Senhor conhece a luta que você talvez tenha enfrentado em relação a um pecado específico, algo que te oprime, que te adoece por dentro. O Senhor conhece essa ferida no seu espírito. O Senhor conhece, mas eu quero dizer para você, nesse domingo de ressurreição, que não é o fim. Não é o fim. E sabe de uma coisa? Eu quero desafiar você a entrar nesse novo plano de fé como essas mulheres. Preste atenção aqui. Eu estou concluindo. Essas mulheres, elas tiveram fé. E o problema da fé é que é sempre arriscado de certa forma. Por quê? Porque nós não negamos a realidade. A fé verdadeira não nega a realidade hoje, mas ela sabe do que Deus vai fazer amanhã. Preste atenção. É sempre arriscado, de certa forma, ter uma vida de fé. E se não der certo, preste atenção. E se eu terminar numa cruz como ele, pensava Pedro. Pedro pensava, e se eu terminar numa cruz como ele? E se a palavra de Deus não funcionar? E se a palavra de Cristo não funcionar? E se o que ele disse não acontecer? Pedro pensava assim, e se eu terminar numa cruz como ele? Eu vi como ele está, eu sabia como ele ia sofrer. Eu sei o que é uma morte de cruz, porque naquela época era usual. Eu sei como é terrível. E se eu terminar numa cruz como ele? Preste atenção numa coisa. Mesmo se terminar numa cruz como ele, preste atenção nisso. Mesmo se terminar numa cruz como ele, não termina numa cruz. A cruz também não foi o fim. Mesmo se terminar numa cruz, não é o fim. Hoje é o dia da ressurreição para todos nós.